Melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá, bola vem aberta no segundo pau, toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. E às 11h33 está começando Nossa Área no seu rádio. No FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Nossa área deste dia 24 de março, os destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Fora dos planos do Guarani, Fabrício Dias é emprestado à Inter de Limeira. Volante vai trabalhar novamente ao lado de Matheus Costa. Bugre realiza novo jogo-treino no próximo sábado contra o Pouso Alegre, no Brinco de Ouro. Na última atividade, Hélio Cizenando utilizou formação ofensiva na vitória sobre o Audax. Por salários atrasados, Pacheco entra na justiça contra a Ponte Preta. Lateral direito cobra R$863 mil do clube alvinegro. Derrota para o Atlético em Minas Gerais amplia jejum da Macaca em estreias na Série B. Elenco da Ponte se reapresentou na manhã desta terça-feira, de olho no duelo contra o Ceará pela segunda rodada. Memphis Depay tem lesão confirmada e deve perder estreia do Corinthians na Libertadores. Após se machucar na partida contra o Flamengo, atacante deve ficar fora por 4 semanas. Comportamento de Plata incomoda a comissão técnica e Flamengo avalia negociar o atacante. Clube mira a recuperação do jogador, mas cogita saída após a Copa do Mundo. Data FIFA define últimas 6 seleções da Copa do Mundo. Serão 4 vagas para a Europa e 2 para o resto do mundo. Jogos vão desta quinta até a próxima terça-feira. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, bom dia. Bom dia, Batista, bom dia, amigos do Nossa Área. Bom, caçapa cantadíssima essa do Pacheco, lamentavelmente, né? A partir do momento que ele pediu o desligamento, já imediatamente, hoje é tudo online, né? Você posta aí interpõe um processo através da internet e a coisa já 2 dias depois já está aí no ar, né? Já está confirmada mais um processo trabalhista grande de mais de R$800 mil. É a Ponte aí carregando esse fardo pesado nesse seu calvário de ações trabalhistas, de processos, de falta de dinheiro, de atraso de salários, e isso é muito ruim e muito preocupante para o torcedor da Ponte. Precisa acabar. Eu acho que atitudes e estratégias paliativas
elas até que aliviam a curto prazo. É uma espécie de morfina. Mas para essa dor, a ponte não precisa mais de analgésico de alta potência e de curto tempo de efeito. A ponte precisa, sim, é da cura. E a cura é mediante um projeto grandioso envolvendo investimento, envolvendo, quem sabe, um aporte financeiro de vulto, através de um caminho que muitos clubes estão trilhando no futebol brasileiro e mundial, para que a coisa se resolva. Porque senão é um soluço de susto por dia ou por semana pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. E a torcida tá daquele jeito. Não aguenta mais. 11h37 está no ar o Nossa Área para Desktop. É bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Mesa de áudio Alan Zanelato. Youtuberman do programa é o Edson Freitas. Equipe do Gil Kleber. A direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo. Voltamos já já. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando que hoje tem início a Copa do Nordeste com seus seguintes jogos: 7h, Imperatriz e Retrô; 7h30, Asa e Piauí; 9h30, Sport Jacuipense. No mesmo horário tem Ferroviário e Fortaleza. Os demais jogos serão realizados ao longo desta semana. Ontem, a CBF sorteou os confrontos dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil. Jogos que serão realizados em abril e também maio. Os confrontos são Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull Bragantino e Mirassol, Barra enfrenta o Corinthians, Operário do Mato Grosso contra o Fluminense, o Palmeiras vai pegar o Jacuipense, tem Atlético contra o Internacional, além de Santos e Coritiba, São Paulo e Juventude. Destacando também o Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B retorna após a sua primeira rodada apenas no dia 31, assim como o Campeonato Brasileiro por conta dos jogos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil fará 2 amistosos na quinta-feira contra a França e na terça-feira que vem contra a Croácia, visando a Copa do Mundo. No ar! Campinas em ação. A Prefeitura ampliou o acesso ao cartão Bem Acessível para pessoas com deficiência na cidade. Agora, o agendamento e a retirada do cartão podem ser feitos diretamente nas unidades do Agiliza. O serviço também inclui a entrega dos cordões, girassol e quebra-cabeça, símbolos de identificação e inclusão. O agendamento pode ser feito por telefone, pelo número 19 2515 7294. Entre os documentos necessários estão RG, CPF, foto 3x4, comprovante de endereço e laudo médico com CID. O atendimento com horário marcado garante mais organização, comodidade e agilidade para a população. A medida facilita o acesso das pessoas com deficiência aos serviços da Prefeitura. Para mais informações, ligue 156. É da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h41, Carlos Jardim do Lago, bom dia, seu Tigrão. Seu Carlos Batista, será que esse ataque da Ponte de ex-atletas faz gol nos treinos? Nos jogos não marcaram nenhum e o volante jogou como meia. O técnico não gosta de jogadores da base. David Braz, ex-jogador, é melhor do que o Diego Leão. Ajuda aí nós, Carlos Jardim do Lago. É cedo ainda, né? É cedo pra gente dizer que o Potker não vai dar certo. Enfim, o Brandão,
o Cafu, são jogadores que claramente estão com dificuldade física, sim, de mobilidade, de arranque, explosão e tal, mas é cedo, né? Campeonato Brasileiro, um jogo só. E lógico que o Rodrigo Santana dirigiu a equipe até agora em 4 oportunidades. 2 na Copa do Brasil, uma vitória e uma derrota, e 3 oportunidades. E uma no Campeonato Brasileiro, derrota. 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória. É cedo ainda. Eu espero 5 jogos, mas as suas observações são bons alertas. E acho que o Diego Leão é mais jogador do que o David Braz no momento. Bom dia. No fim, é até bom para os jogadores virem para a Ponte. É um bom investimento. Fica empregado até arrumar coisa melhor e depois processa, ganhando muito mais do que ganharia parado ou numa poupança. Abraços, Clefor. Mas a justiça é lenta. Se o cara tiver com a conta bancária estufadinha, bacana, legal, né? Recheada, aí ele espera recurso, mais outro recurso e tal. Então, não sei se essa estratégia é boa, não. Isso é isso que o atleta pensa. O atleta quer fazer contrato, trabalhar e receber. 11h43. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista. Agora à tarde será apresentado João Paulo, meia de 35 anos, que veio do São Bernardo. Ele já começou os trabalhos com os jogadores do Guarani ontem e ele participa ativamente de todas as atividades. Está pronto para entrar em campo se o Hélio Cizenando quiser contar com ele na primeira rodada da Série C do Brasileiro. No sábado tem jogo-treino contra o Pouso Alegre, pela manhã. E é provável que o João Paulo esteja aí brigando por uma posição para começar esse jogo-treino entre os titulares. Bom, ainda falando sobre reforços, o Everton Brito, que tem proposta do Guarani, também tem proposta do Santa Cruz, adversário do Guarani, rival do Guarani na Série C do Brasileiro. Ele que hoje está no América Mineiro. Ainda não respondeu o Guarani. Vale lembrar que essa primeira janela fecha na próxima sexta-feira, a janela de transferências, ou seja, no dia 27. Ou seja, ele tem até o final da semana para responder se ele vai para o Guarani, se ele vai para o Santa Cruz ou mesmo se ele fica no América Mineiro. Hoje à noite, Batista, tem algo muito importante, né? A votação do orçamento para 2026. O documento foi enviado para o Conselho Deliberativo. A proposta prevê 47 milhões e meio de reais e vai ser votado na reunião extraordinária hoje à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quanto à SAF, eu recebi a informação que no mês de maio o Guarani já deve se tornar SAF, ou seja, deve marcar as assembleias para o mês de abril. São 4 assembleias com os sócios e mais uma reunião antes com os conselheiros para apresentar o contrato final do investidor, que no caso é o Roberto Graziano. Valeu, Batista. Valeu, Breno. Tá aí o Guarani, jogo treino contra o Pouso Alegre, e aí já tem a definição, provavelmente, né, do time que estreia dia 4, 5 da tarde contra o Maranhão. Jogo que terá transmissão na tela da Band, Tigrão. Sábado de aleluia. Que ninguém malha o Judas. O Guarani tá praticamente pronto. Vai ter um ou outro ajuste. Essa informação oficial já vai ser apresentado hoje do João Paulo. É excelente, acho que vai ajudar muito. É um jogador que, dentro de um contexto da média técnica da Série C, do padrão Série C, está um pouquinho acima, vai ajudar. E vem para ser titular. E quanto à SAF, era para o Guarani estrear já sob o novo comando na Série C. Vai ser 3 de abril. A estreia. A SAF já ficou para maio. Acho que tem uma estratégia aí, né? O comendador deu uma retardadinha para que a coisa fique um pouco mais apertadinha, para que os cofres não estejam confortáveis
como estavam até há algumas semanas atrás ou meses, e aí na hora de negociar ele tem um poder de barganha maior, pelo menos é a impressão que eu tenho olhando de fora. E é negócio, e negócio é assim mesmo, mas já ficou para maio, vamos aguardar um pouco mais. E para você, Gleger Zorzin, falando do Guarani, abraço, bom dia. Alô, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, para falar do Guarani, né, Batista, que começa aí a trazer alguns reforços, outros jogadores saindo, tá de saída o Fabrício Dias, que vai lá pro time do Matheus Costa, o antigo treinador do Guarani. Importante essa dinâmica, até porque o Guarani não conquistou nenhum dos seus objetivos até o momento, eliminado no Campeonato Paulista, eliminado na Copa do Brasil, e agora o Guarani foca todos os seus objetivos para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, essa dinâmica é importante que exista, é importante que o Guarani tenha. Acho até que ainda esperava um pouco mais de saídas, né, até para dar uma enxugada na folha salarial e para que o Guarani possa também, né, Batista, trazer outros reforços em algumas posições. Vamos ver o que pretende aí a diretoria, né, o Frontini, que pretende também o técnico Hélio para essas chegadas. Vamos ver, eu espero que o Guarani contrate mais alguns jogadores. Eu não sei, por exemplo, se a contratação do João Paulo foi uma boa contratação. João Paulo, que é bom jogador, né, teve uma passagem de muita relevância no time Ponte Pretano, mas há muito tempo que eu não ouço falar do João Paulo mantendo uma regularidade, mantendo bons jogos, né? Jogador de certa relevância no elenco e no time que ele estava. Vamos ter que aguardar aí a hora que a bola rolar para ver qual será a participação efetiva do João Paulo no esquema do Hélio. Tem que esperar a bola rolar, não tem jeito, mas ele é bom jogador sim. Se você me perguntar, você contrataria o João Paulo? Eu acho, Batista e ouvintes, torcedores do Guarani, que tem outras opções de mercado, teria outras opções. Mas enfim, a gente tem que esperar para ver a bola rolar, porque, vou repetir, tecnicamente ele é muito bom jogador, mas não seria a minha primeira opção de contratação, Batista. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. 11h49, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala, Batistão. Após a derrota no último domingo para o Atlético por 2-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o elenco da Ponte Preta se apresentou na manhã de hoje no CT do Jardim Olina, é claro, já dando início à preparação para a segunda rodada da Série B. Na próxima quarta-feira, na semana que vem, a Ponte Preta vai receber o Ceará no Majestoso às 9 horas da noite. O técnico Rodrigo Santana vai buscar aí, é claro, a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro de Série B, e nessa última semana, mais especificamente nessa sexta-feira, se encerra a janela de transferências de exceção criada pela CBF. A Ponte Preta ainda monitora o mercado, busca pelo menos mais um zagueiro e mais um atacante, e na última coletiva o técnico Rodrigo Santana comentou a respeito da chegada de possíveis novos reforços. Bom, a diretoria trabalha incansavelmente atrás de reforços, né, para fortalecer a equipe. A gente precisa, né, a gente faz muita busca aí no mercado, né, por enquanto eu estou focando no elenco, né, contando com o que a gente tem, tentando oportunizar, rodando alguns jogadores, dando um pouco mais de minutagem para conhecer melhor as características e dentro do jogo. Aí a diretoria está trabalhando, fazendo a parte dela. Acredito aí que antes da janela fechar a gente consiga trazer alguns reforços para estar fortalecendo a equipe, uma vez que a gente sabe que 38 rodadas é pesado, precisa ter um elenco com peças de reposição à altura para no momento que entrar, que sair alguns jogadores que entrar, tá no mesmo nível.
Desde o final do Campeonato Paulista até esse momento, a Ponte Preta oficializou 10 contratações: o zagueiro Sérgio Palácios, o lateral esquerdo Diego Porfírio, o lateral direito Thales, os volantes Léo Gomes, Rodrigo Saravia e Murilo, e os 4 atacantes William Potker, David da Hora, Brandão e também o Daniel Baianinho. O Rodriguinho, atacante que estava no Lagarto do Sergipe, também já está no Majestoso e está treinando com o elenco, deve ser anunciado nos próximos dias, mas além deles, a Ponte Preta ainda monitora o mercado e, é claro, agora tem a baixa também do Pacheco. O lateral direito pediu a rescisão aí de contrato por conta da insatisfação com os salários atrasados, não faz mais parte do elenco alvinegro. O Pacheco, que nesse momento tem propostas do Caxias e também do Noroeste, mas fato é que não defende mais a Ponte Preta, Batista. 11h52, está aí a Ponte Tigrão. Bom, esse entra e sai aí no início da temporada é normal. Tem o problema econômico, tem o problema técnico, e a Ponte tem aí um período agora, o Rodrigo Santana, que é o seu treinador, para tentar dar uma ajustada no time, né? Rever alguns equívocos que foram cometidos, como, por exemplo, jogar sem meia, jogar com 2 volantes e 4 atacantes, considerando que o Brian Borges estava lá na frente, em boa parte do jogo, do lado esquerdo, fazendo uma segunda linha. E vai ter gente que vai discordar de mim e tal, mas eu não abro mão do meu jeito de ver futebol. Foi esse o jogo que eu vi. Aí volta a Potker, não dá certo. Vem, às vezes, raramente por dentro o Cafu, não dá certo. E o cara, para tentar, que devia ter fechado ali, era o Brian Borges. Mas são equívocos, é início, ele está conhecendo o elenco, e é muito importante esses praticamente 10 dias que a Ponte está tendo aí a partir de domingo, a partir de hoje, né? Que é a reapresentação, para tentar ajustar tudo e fazer uma partida mais equilibrada e um pouco mais vertical, um pouco mais vistosa tecnicamente falando, mais organizada taticamente contra o Ceará, que é um jogo duríssimo já no Moisés Lucarelli, a segunda rodada da Série B 2026. Batata de Rio Preto, técnico da Ponte Preta é retranqueiro, igual a maioria dos técnicos brasileiros. Abraço. E para você, Gleger, falando da Ponte Preta. Oi, Batista, para falar da Macaca, Pachequinho entrou na justiça, né, reivindicando, e a dinâmica que o torcedor, a diretoria, sabe que iria acontecer, não tem jeito. Agora, para falar do jogo, Batista, eu disse isso, inclusive, no pré-jogo, estava na transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, disse que eu não teria feito tantas mudanças. Eu acho que mudou demais o Rodrigo, colocando o Murilo, colocando o Cafu, né, colocando o Brandão. Quer dizer, muitas mudanças no time, de um time que está buscando o melhor entrosamento, o melhor encaixe, a melhor formação. E aí você vem de um jogo contra o Atlético Goianiense, que na minha opinião a Ponte não jogou bem, aliás, não jogou mal. Teve um lance esporádico lá, daquele chute do atacante do Atlético, que fez um golaço, e aí a Ponte acabou sendo eliminada. E de repente vem para uma estreia, jogo fora de casa, enfrentando um time com uma autoestima e confiança lá em cima, e aí com várias mudanças no time. Então, eu não teria feito isso. Sistema defensivo, com exceção do Justin, que não foi bem no jogo, foi bem, o meio de campo, para mim, não jogou, né? O Tarek e o Murilo foram muito maus no jogo. O Brian Borges, para mim, o jogador de maior relevância no elenco nesse momento, mantém sempre uma regularidade, foi bem no jogo também. E o ataque, muito improdutivo, né? Não conseguiu evoluir absolutamente nada. Mas fez o gol com o Brian Borges, numa desviada do Brandão, mas muito pouco, né? Muito pouco. Então, assim, eu acho que o Rodrigo precisa dar um padrão a esse time, buscar uma melhor formação de começo, para que a Ponte possa se recuperar na competição, Batista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas!
Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a primeira rodada da Copa do Nordeste. Logo mais 9h30 da noite, o Sport na Ilha do Retiro recebe a equipe do Jacuipense. Primeira rodada da competição. O Sport que não tem mais o seu treinador Roger, que foi demitido. Provável time: Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo ou Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho, Zé Gabriel, Iago Felipe e Carlos de Penha, Yuri Castilho, Gustavo Maia e Zé Roberto. Este, portanto, o provável time do Sport, que acaba enfrentando logo mais a Jacuipense. Já o time baiano deve entrar em campo com Marcelo Pereira, Hugo Moura, Railon, Talisca, Everton e Vicente, William Amaral e Lima, Tiaguinho e Pedro Henrique. Rodrigo dos Prazeres é o treinador da equipe. O jogo será realizado na Ilha do Retiro e terá a arbitragem do José Hugo dos Santos, das Alagoas. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais, 11h30 da manhã, com Nossa Área. Mas hoje, às 17 horas, tem o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí o Nossa Área, em edição nacional. Ótima tarde, valeu, tchau!